Olá, está começando mais um programa Vitalidade pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje o assunto é complexo, conversaremos sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Nossos entrevistados são o biólogo e coordenador do convênio dengue entre a Universidade Fevale e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Paulo Henrique Schneider, e o médico veterinário e virologista, professor de microbiologia da Fevale, Dr. Fernando Rosado Spilk. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Fernando e Paulo. Paulo já esteve conosco em outra oportunidade também falando sobre a dengue, né? No nosso programa de hoje. É um assunto muito complexo, né? Porque o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, eles vêm causando diversas doenças no Brasil todo, mundo afora, que vem preocupando muito a população, né? Que mosquitos são esses e como eles podem transmitir tantas doenças, né? Acho que o Paulo pode começar. Bom, na verdade, nós tivemos um aumento nas populações, principalmente do Aedes aegypti, que é o principal vetor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Nesses últimos 2 anos, houve realmente uma explosão populacional desses mosquitos. Muito porque eles começaram também a se adaptar a esses novos ambientes, né? E começaram a ter realmente proles muito mais numerosas do que tinham até então. A questão climática também favoreceu muito o aumento dessas populações, porque nós tivemos nesses últimos 2 anos, agora que nós estamos começando a ter um frio um pouquinho mais considerável, mas nos 2 últimos anos nós tivemos invernos totalmente atípicos, o que também proporcionou, por sua vez, o aumento dessas populações. O fato é que hoje o Aedes aegypti ele está em todos os estados brasileiros, na grande maioria dos municípios ele já está presente, e aqui em Novo Hamburgo nós tivemos um aumento de 400% no número de focos identificados do ano de 2015 agora para 2016. Então toda essa circulação maior de mosquitos e a possibilidade, então, por sua vez, de um doente, seja de zika, chikungunya ou dengue, entrarem em contato com esses mosquitos, começou a criar um alarme muito grande, né? Isso justamente nos fez combater de uma forma mais drástica esses mosquitos aqui em Novo Hamburgo. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou um boletim, um informativo epidemiológico da dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia em março de 2016, né? Referente até o mês de abril, e eles falam exatamente isso, que no Rio Grande do Sul 194 municípios estão infestados pelo Aedes aegypti, né? E o outro mosquito, até no outro programa a gente fazia uma diferenciação, porque o albopictus, né, ele não transmitia a doença, a dengue, né? E ele transmite quais doenças agora? Na verdade, o Aedes albopictus, ele é do mesmo gênero, né? Ele, na verdade, ele é também monitorado. Desde que se iniciou esses levantamentos dos focos no Brasil pelo Programa Nacional de Combate à Dengue, ele sempre foi monitorado porque ele é um vetor secundário. Ele transmite, por exemplo, a dengue na Ásia, mas ele nas Américas ele não tem registro de transmissão de doença, mas mesmo assim ele é monitorado justamente porque é um vetor secundário. O Aedes aegypti, sim, esse é o transmissor das doenças das quais nós estamos falando. Existem alguns outros estudos da possibilidade de outros mosquitos também transmitirem, mas nada está ainda comprovado. Por enquanto, só o Aedes aegypti realmente que se sabe que transmite as doenças vinculadas, né? E é correta a informação que somente o mosquito fêmea transmite? Na verdade, só o mosquito fêmea, porque é o único, entre os gêneros, o macho e a fêmea, o macho ele vai se alimentar de seiva, de algum açúcar, alguma coisa do gênero, enquanto que a fêmea que faz o repasto sanguíneo. É a fêmea realmente que se utiliza do sangue humano na verdade, para uma maturação dos ovários e, por sua vez, uma maior produção de ovos. Então, é só ela realmente que vai se alimentar de sangue. O macho não se alimenta de sangue. E, professor Fernando, o contágio dessas doenças, incluindo chikungunya e zika, é só através da picada ou os estudos vêm revelando novidades com o passar do tempo? A zika ela tem revelado uma novidade nesse sentido que todas essas arboviroses, essas doenças transmitidas por mosquitos, né, por artrópodos, elas tinham em humanos um histórico, especialmente febre amarela, dengue,
a própria chikungunya, outras doenças que têm em humanos, existia o histórico de que elas só tinham a via de transmissão pelo mosquito. Em animais já existiam outras doenças arboviroses que nós sabíamos poderiam ser transmitidas pelo sêmen, por exemplo. É exatamente o que está acontecendo agora com o Zika. Já não resta mais dúvida dos achados que foram feitos principalmente no sul dos Estados Unidos de que indivíduos vindos de áreas onde o Zika está circulando, como o Brasil, América Central, etc., chegando a uma área onde o mosquito ainda não está presente, sem relato de picada de mosquito, durante o inverno fizeram transmissão pela via sexual do Zika vírus. Então, já não há dúvida, do ponto de vista acadêmico, de que sim, não é a rota principal de transmissão, o mosquito, sem dúvida, é a principal via de transmissão, mas há transmissão, sim, pelo sêmen. Outra via possível de transmissão de Zika, e que também se reflete, obviamente, pode ser possível no caso de dengue, mas que no caso de Zika ficou mais patente, é a questão da transmissão de sangue. Então, existem hoje cuidados especiais em relação à transmissão de sangue nas áreas que estão mais infestadas pelo Zika vírus, pelo mosquito E, consequentemente com mais impacto do Zika vírus, porque o sangue também é uma via de transmissão possível do vírus, né? A gente percebe que a mídia convencional tem deixado o assunto um pouco de lado pela proximidade com o inverno, queda das temperaturas, mas é importante continuar falando sobre eliminação de focos, sobre combate ao mosquito, mesmo nessa época agora que se inicia o inverno, e até porque nos outros estados brasileiros ainda o calor continua quase o ano inteiro, né? Então, que alerta vocês fazem para a população a esse respeito, para não deixar os cuidados de lado só porque as temperaturas diminuíram? De forma alguma, como bem colocou o Paulo, o período de inverno, dependendo da severidade dele, ele vai ter um impacto no retorno, não é, da atividade do mosquito quando aumenta as temperaturas. Se a temperatura não é tão baixa, as populações se mantêm melhor. E, não obstante, independente de como está a quantidade de frio, o quanto o inverno é rigoroso, sim, a população tem que ficar atenta, se manter atenta. Não é? Não pode baixar a guarda, não. Essa coisa que tu colocas muito bem, que é a questão, às vezes, até os meios de divulgação, a mídia mais convencional, assim, realmente, ela abandona um pouco o assunto, ela começa a acompanhar os boletins epidemiológicos, não acontecem tantos casos, então, né, de doença, então ela começa a deixar isso um pouco de lado. Nós, não, como população, não podemos fazer isso, né? A gente tem que continuar vigilante, sim, porque isso vai influir na circulação dos vírus no verão que vem, isso seguramente. Não. E é que no Rio Grande do Sul, em específico, existe uma questão muito cultural nessa questão vai esfriar, está esfriando, chegou o inverno, então os problemas relacionados ao mosquito não existem mais. Mas o fato é também que nós viemos fazendo, nesse monitoramento que nós estamos fazendo, nós em todos os invernos fizemos coletas de Aedes aegypti. Então o mosquito, percebe-se uma redução no seu número, mas uma redução que eu diria de 50%. O problema continua, né? Isso é um fato. E as temperaturas oscilam. O inverno não é só a questão da temperatura, o inverno também tem questões de chuvas e etc. Sim. E a gente já viu, não no Rio Grande do Sul, mas em áreas onde, por exemplo, a dengue está muito presente, grandes surtos, eu me refiro a surtos relativamente expressivos, quando comparados mesmo a surtos de verão, no final do inverno, por exemplo, em agosto. Justamente porque está todo mundo com a guarda baixa e o mosquito ele não deixa de estar, ele diminui muito a atividade, principalmente de ovipositura, etc. Mas se eu tiver algum momento de oscilação de temperatura, que nós sempre temos, né, aqueles momentos que a gente diz, nunca foi tão quente em julho, tem que olhar mesmo, às vezes aparece uma semana que outra. Aquele momento onde eu tenha tido chuva ou vá ter chuva depois, aquilo forma coleções de água, aquilo estimula a atividade do mosquito, aquela temperatura mais alta. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas situações aí. E não raro elas acontecem, porque faz parte mesmo do processo, né, da variação, da sucessão do clima, etc. Então,
Eu concordo totalmente com o Paulo. Não é o momento de simplesmente a guarda. abandonar o sistema e eles têm observado o mosquito consistentemente. Tem uma peculiaridade também nesse sentido, que o ovo da fêmea, na verdade, ele tem uma durabilidade de 1 ano. Então as fêmeas elas estão fazendo oposição nesse período. Se não for um período propício, digamos que vai esfriar um pouco, não é um período propício para a eclosão desse ovo, ele vai aguardar lá até o começo de novo, até novamente começar um clima mais quente. E por isso, né, esses surtos de volta de inverno, às vezes são graves. Exatamente. Me lembro no Rio de Janeiro, acho que em 2011, eles tiveram um surto que teve o dobro de casos em agosto do número de casos em dezembro. Tá? Só não superou janeiro e fevereiro. Mas veja como é perigosa essa questão, porque, de fato, a fêmea está ali, ela está trabalhando durante todo esse período. A larva só não está indo adiante, né? Não está eclodindo o ovo, não está se desenvolvendo. Mas no momento que tiver a temperatura mais quente, aí você tem um aumento vertiginoso do número de mosquitos, né, viáveis. Paulo, como funciona o convênio dengue com a Prefeitura de Novo Hamburgo, né? E como você observa a situação desse mosquito aqui na nossa cidade? O convênio ele já existe, tiveram edições anteriores, a primeira edição foi em 2004, depois nós tivemos alguns períodos onde não houve essa parceria, e essa edição agora, a última, ela existe desde 2010, que perdura desde lá. São estagiários, então, que estão vinculados a esse programa das áreas de saúde e meio ambiente. São 60 estagiários atualmente vinculados e eles, na verdade, são incumbidos mais ou menos das atribuições dos agentes de endemias. Eles têm todo um cunho, na verdade, educativo. A intenção é fazer visitas aos imóveis de Novo Hamburgo. Essa visita, na verdade, ela serve para monitoramento, para identificação de larvas, identificação do mosquito. Então, nós conseguimos levantar os focos que existem no município e, por sua vez, tenta-se fazer uma questão mais educativa, de conscientização, então, desses moradores para evitar esses locais de proliferação de mosquito e uma questão de prevenção justamente às doenças. Nós tivemos um aumento de 400% de 2015 para 2016. Isso, na verdade, foi uma coisa que nos chamou muita atenção. Nós já vínhamos monitorando os primeiros focos que nós tivemos em Novo Hamburgo, foram focos isolados em 2004. Depois disso, nós tivemos um continuismo da identificação a partir de 2012, ali, que, na verdade, nós tivemos realmente começamos a ter a presença maior do mosquito aí no território de Novo Hamburgo. Mas isso também esse modelo, na verdade, de crescimento, ele aconteceu no Brasil. Nós pegarmos, por exemplo, o número de municípios no Rio Grande do Sul, em 2013 nós tínhamos menos de 80, em 2016 agora nós já estamos perto de 200. Então, esse avanço que houve tanto dentro do município, de expansão do mosquito, também aconteceu no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul como um todo, né? E, claro que isso favorece justamente o acontecimento de um surto ou de uma epidemia, né? Porque tem a tendência de contaminar essas populações. As populações têm acesso às pessoas, então, por sua vez, podem contaminar, quando elas, claro, infectadas, né, com o vírus. De acordo com esse boletim da Secretaria Estadual de Saúde, no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2016, são 580 casos, né, sendo 411 autóctones. Autóctones é quando é contraído dentro do próprio estado. Isso é importado quando vai fazer uma viagem e vem, né? E dos casos confirmados, 64% entre 20 e 59 anos e 55,2% no sexo feminino. Esses dados em relação à dengue, eles também trazem que o incremento do mosquito foi não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né, como o Paulo falou. As pessoas, elas estão se conscientizando elas estão buscando eliminar os focos, ou depois elas acabam buscando medidas mais paliativas, como repelentes, inseticidas? Eu diria que a questão ambiental realmente está muito aquém do que deveria ser. Visto, por exemplo, o volume de informação que a mídia traz, que os programas que se faz, nós não poderíamos ter, por exemplo, a dengue não é tratada de agora, não é uma novidade. Então, tudo que já se fez em 2015 deveria se vislumbrar uma redução no número de focos.
Nós temos atualmente em Novo Hamburgo identificados mais de 1.500 focos de Aedes aegypti. Então isso na verdade, mostra que a população não vem fazendo a sua parte. Não tem como um grupo de pessoas, seja público, seja privado, trabalhando, visitando imóveis, acabando com focos, se a população realmente não fizer a contrapartida de cuidar ali do seu ambiente. Um dado interessantíssimo, por exemplo, nós temos 79% desses focos são em residências e são em pequenos depósitos móveis de água, seja pratinho de flor, água de cachorro, coisas que de fácil manutenção e que estão sendo utilizadas pela população. 79%. Então, a população às vezes vem com críticas no sentido de porque existem empresas, porque na verdade o problema do Aedes aegypti... Você tem um ferro velho perto, que é onde... Não, 79% não é isso, né? A gente tem que botar a mão na consciência. Não é isso, é dentro de casa, no pátio de casa. O prato do cachorro não troca água, não está vendo o que está acontecendo, as flores, quer dizer, isso é tudo coisa que a população tem que enxergar. Esse relato do Paulo, ele é latino-americano. Todos os locais têm sido esse o nosso problema, não é? Na América Latina, nós não estamos cuidando do pátio de casa, por isso essas doenças se retornaram, se fixaram a partir de 93, 94. Dengue, por exemplo, sumiu por 70 anos do panorama brasileiro. E retorna por falta de cuidado. E por que aparece? Porque antes se tomava muito a medida da aspersão com DDT nas cidades. Depois, por uma série de questões de saúde, de ecossistema, se começa a interromper esse uso e depois por uma questão de custo nos anos 90 e de opção, se abandona completamente esse tipo de coisa, fica na mão da população. E o poder público e algumas iniciativas privadas, como o convênio, etc., que vão lá olhar, aconselhar, praticar uma questão educacional. Se a população não se mexe, não toma consciência, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos indo agora... Infelizmente, mais de 20 anos de uma endemia de dengue. A dengue não é mais uma epidemia no Brasil, ela é algo instalado, né? Imagina nós termos Aedes aegypti circulando em todos os estados brasileiros. Né? Eu queria lembrar vocês que em 2008 nós tivemos no Rio Grande do Sul uma epizootia, uma doença importante, matou mais de 200 de bugios por febre amarela. Não é? Isso revela... não só a questão climática, mas outra questão que é muito importante, além da questão específica lá dos 15, 20, 30, 40 metros quadrados de pátio. O quanto nossas cidades avançaram para dentro do ambiente de floresta, de área de mata nativa, etc. O quanto o processo de urbanização desordenado nos fez alcançar os nichos que eram os nichos de circulação. Mosquito, vírus, hospedeiro silvestre ou algum animal que está lá, não é? E que se torna a vítima também por isso, porque também aumenta a circulação do mosquito. E nós estamos rompendo esse processo de equilíbrio do ecossistema. Tá? Então, se soma essa questão muito importante da falta de conscientização e de atitude da população com um modelo de urbanização desordenado que não é privilégio de Novo Hamburgo, São Leopoldo, do Vale dos Sinos. É um modelo que vem se instaurando ao longo do tempo no país. Professor, para encerrar esse primeiro bloco, então, para a febre amarela a gente já sabe que tem a vacina, né? Sim. Desde crianças, aos 9 meses, eles tomam a dose inicial. E para a dengue, já tem alguma coisa prevista? Tem estudos e para os outros casos, chikungunya, zika? Sim, para a dengue existiram ao longo do tempo por volta de 5 ou 6 vacinas candidatas. Hoje nós temos 2 vacinas, uma não é exatamente nacional, mas de cunho de tecnologia de desenvolvimento mais nacionalizado, e outra vacina de uma multinacional. Essa vacina da multinacional já está com um estágio de teste dela bastante avançado. A gente imagina que entre 1 e 2 anos ela deve estar disponível completamente para compra. Se falou em alguma coisa para esse ano, mas a gente imagina que vai se esticar um pouco mais isso, o registro, e provavelmente um dos primeiros países a utilizar será o Brasil.
Lembrando que a vacina, nenhuma dessas vacinas chegou a uma defesa completa. Elas diminuem sinais clínicos, diminuem um pouco a circulação do vírus, mas não mais do que 60%. Então vai continuar sendo importante o controle ambiental. Essas doenças são, todas elas, consequência, colateralidade de um processo de pouco cuidado do nosso manejo com os ecossistemas urbanos e da interface do ecossistema urbano com o sistema rural ou mesmo de mata, né? Então a gente vai continuar padecendo esse problema a despeito de estar vacinado se não tomarmos os devidos cuidados, né? Principalmente com o manejo do mosquito. Então isso é fato, mas sim, em algum momento teremos vacina. Ok, muito obrigada, professor. Conversamos no Vitalidade de hoje sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Nossos entrevistados são o biólogo e coordenador do convênio dengue entre a Universidade Fevale e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Paulo Henrique Schneider, e o médico veterinário e virologista, Dr. Fernando Rosado Spilk, que também é professor de microbiologia da Universidade Fevale. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Dengue, chikungunya e zika vírus são os assuntos do Vitalidade de hoje. Nós conversamos com os especialistas no assunto, Paulo Henrique Schneider e Fernando Rosaldo Spilk. Fernando ou Paulo, quem pode me responder melhor essa informação aqui? O mosquito ele já nasce infectado e como saber identificar esse mosquito, quais as diferenças que ele apresenta em relação aos outros e falar um pouquinho mais sobre a transmissão, então, dessas doenças, se imediatamente após a picada a pessoa já começa a apresentar os sintomas ou se tem um período de incubação. Não, o período de incubação existe, né? Na verdade, o que a gente conhece é que tem que haver um acúmulo da exposição e, obviamente, esse acúmulo pode se dar num período de horas, depende do número de picadas da exposição que o indivíduo tem, mas ele vai levar alguns dias para desenvolver a doença. Isso varia conforme o vírus. Alguns deles, como o caso especialmente do Zika, a gente sabe que ele pode ficar na circulação por meses, não é? E às vezes manifestar sintomas bem tardiamente, tem sido relatado isso com o Zika vírus. No caso da dengue, tu tem um período de incubação mais curto da exposição, então a gente nota pessoas que viajaram para algum local, normalmente elas lá naquela região, elas estão saudáveis, quando retornam, no período de 10, 14 dias, aí elas começam a manifestar sintomas, mas isso é variável. Existem casos mais tardios ou não, conforme até a imunidade do indivíduo a diferentes grupos, diferentes tipos do vírus. Não é? E a transmissão, no caso da dengue, como a gente falou,
e para os outros também. É muito variável conforme a exposição, efetivamente a exposição ao mosquito. Né? E o mesmo mosquito pode contaminar várias pessoas? Seguramente que sim. Até interessante, talvez, comentar que, na verdade, a vida de um adulto, de um mosquito adulto, ele tem ali aproximadamente 30, 35 dias. E a fêmea, então, ela vai, na verdade, fazer um repasse sanguíneo de 3 em 3 dias. Então, vamos pensar que, na verdade, a cada 3 dias ela vai fazer um repasse sanguíneo. Isso também é interessante da biologia do mosquito, né? Porque a fêmea, ela quase triplica o peso corporal dela depois que ela se alimenta de sangue. Então, imagina, quem já viu um mosquito, depois de ter sugado o sangue, ele praticamente não consegue voar. Então, o que acontece? Ele vai se esconder ali durante esses 3 dias num lugar sombreado, escuro, com uma temperatura amena. Vai ficar ali durante esses 3 dias. Depois disso, ela sai justamente para fazer a ovoposição. E nessa ovoposição, ela vai, acredita-se, que ela consiga botar aproximadamente 100 ovos. Então, a cada 3 dias, a fêmea vai lá, faz um repasse sanguíneo e vai botar 100 ovos. Se nós pensarmos em 30 dias, nós estamos falando de 1000 ovos. Uma fêmea. E então, isto também é um indicador de como essas populações de mosquitos realmente são uma espécie extremamente adaptada, com estratégias de sobrevivência excelentes, né, que está tendo sucesso justamente. Por isso também é um indicador desse boom populacional que nós estamos tendo. E a outra questão, justamente corroborando com o professor Fernando, é que, bom, nós sabemos que nós temos uma grande população de mosquito. Todos os bairros de Novo Hamburgo têm a presença dele em grandes índices. Estamos falando de não menos do que 8% de todos os imóveis do município têm Aedes aegypti, comprovadamente. Então, quanto mais mosquito tu tiver, mais é a possibilidade dessas populações serem infectadas por algum dos vírus. Porque o que acontece também, nós estamos acompanhando desde 2012 disso, nós estávamos percebendo esse avanço, esse aumento na população. Só que como nós não apareciam doentes, nós sabíamos que esses mosquitos não estavam infectados com o vírus. O que foi o grande divisor de águas, justamente em 2016, foi que nós começamos a ter casos autóctones, então casos contraídos aqui, que agora justamente nesse último boletim epidemiológico do estado, que saiu 2 casos autóctones de dengue aqui em Novo Hamburgo, e talvez o que mais chame atenção são 2 casos também de zika autóctones aqui. Isso, sem dúvida nenhuma, é um alarme maior ainda para a população, se antes nós já estávamos falando que a população não vem cuidando justamente, e por isso desse avanço, também esse é um dos fatores desse avanço populacional do mosquito. Se existe a circulação viral, eu acho que é mais do que... Talvez nós tenhamos o pior quadro local que já tivemos na história. Né? Para você ter uma ideia, a gente está... Coisa que era impensável alguns anos atrás, não teria por que fazer. A gente hoje tem projeto no Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade, capitaneado pela colega Larissa, uma professora da Universidade, a Larissa Heiselmann, que também tem uma participação dentro do projeto da dengue, e a gente está hoje planejando começar um monitoramento de vírus em larva e em mosquito, não só aqui na região, a gente pretende com o tempo até expandir, olhar em outros lugares, mas era uma situação impensável, não teria por que fazer isso. A chance de achar ia ser tão baixa que a gente não ia se dedicar a isso. Mas hoje a gente tem, estamos sendo chamados por uma série de questões a adotar isso até como uma das prioridades de ação de pesquisa, é ver como é que está a circulação e a presença do vírus, não é, em diferentes estágios do mosquito e ver como é que estão as populações nossas de artrópodos em relação a isso, porque agora seguramente com casos autóctones e com a quantidade de mosquito que se tem, teremos o vírus circulando em mosquito também. Sobre esse assunto, professor, a conscientização da população é fundamental nesse processo da eliminação, né, na diminuição de casos, mas há outros mecanismos, outras ferramentas que possam ajudar esse controle? Todas as ferramentas foram propostas aí, de larvicidas, de mosquitos estéreis, e a questão da própria uso de mosquitos transgênicos, a outra questão que é muito colocada agora, toma muito espaço na mídia, que é a questão do uso de bactérias, né, dentre elas a Wolbachia, que tem sido
a principal candidata assim, ao controle de larvas, por atacar as larvas do mosquito, todas são ferramentas válidas, todas demonstraram em algum momento algum nível de eficácia, mas todas elas, em estudos de campo, foram suscetíveis à participação, ao nível de participação da população. Tá? Para outros mosquitos e para outras situações, inclusive em estudos mundiais, grandes estudos conduzidos, por exemplo, na África, na América Central, para outras, a transmissão de outras doenças, aconteceu o mesmo. Se eu utilizar qualquer uma dessas ferramentas, mas continuar mantendo a possibilidade de criatórios, como essas ferramentas, todas elas têm uma participação, digamos assim, percentual, não total, sobre o controle das populações de mosquitos, eu vou manter o problema. Se eu não diminuir o número de focos possíveis de criatórios, de locais onde o mosquito tem acesso para fazer deposição de ovos, eu vou continuar tendo uma circulação com o impacto dessas ações, infelizmente, dessas ferramentas aí minimizados. Tal qual eu comentei com a vacina, se nós continuarmos mantendo o número de focos de mosquito no nível assustador em que está, não é? Imagina 8% dos domicílios de um município, eu vou estar literalmente botando essas ferramentas muito úteis fora. Professor, falando um pouco sobre a febre chikungunya, também nesse boletim epidemiológico, o Estado divulgou que em 2014 foram registrados os primeiros casos autóctones no Brasil, né? Isso. E no Rio Grande do Sul não há casos que foram desenvolvidos aqui, alguns que trouxeram importados, né? O que é essa doença, como ela se manifesta no corpo, a diferença dela para a dengue, então, para as pessoas entenderem um pouco melhor? Todas essas doenças, elas têm uma tendência a cursar com forte dor muscular, mas a chikungunya é caracterizada logo de início por uma dor muito forte nas juntas. Se engana, e por isso o nome, né, chikungunya, que na língua local, né, na África, de onde ela vem, é andar dobrado. Mas se engana quem imagina que só a chikungunya causa esse nível de dor. O nome tradicional da dengue, quando ela ocorria nos Estados Unidos, era breakbone fever, ou doença de quebrar os ossos, tá? Porque a dengue também cursa com muita dor muscular. Vários dos casos de Zika relatam isso. É muito perigoso tentar diferenciar essas doenças só por aí. Mas, enfim, a chikungunya tem essa questão das articulações. Ela causa também uma vermelhidão cutânea bastante forte, uma apatia, ela tem febre, todas essas manifestações aí. Ela chega efetivamente em 2014. Eu me recordo que eu estava no Congresso Brasileiro de Virologia, do lado de um dos pesquisadores que estava fazendo um monitoramento disso, e ele recebe o telefonema e recebe a confirmação, que ele já estava esperando, que existia o caso, dizendo, olha, tem um confirmado caso de chikungunya no interior da Bahia. E a partir dali se alastrou aquele caso, depois vira 14 casos, e a gente sempre imagina em epidemiologia que cada caso representa pelo menos 10 casos. Então ali, segunda metade de 2014, está instaurada a situação do processo endêmico da chikungunya. Esse vírus deve se manter por muito tempo em circulação, mas esse vírus foi, digamos assim, atrapalhado na sua disseminação pela chegada extremamente eloquente da Zika, né? Que deve ter chegado pouco antes. A gente imagina, traçando molecularmente o vírus e pela epidemiologia, alguns casos, etc. Ele deve ter chegado em meados da época da Copa do Mundo, de 2014. E a partir daí ele começa com manifestações inicialmente muito similares às da dengue, portanto deve ter sido muito diagnosticado como dengue nesse período. E a partir da segunda metade, especialmente no final do ano passado, está bem instaurada essa epidemia gravíssima por Zika que nós tivemos aí nos últimos meses, que continua também ainda, especialmente na parte mais quente do país, e de certo modo o Zika ele ocupa esse espaço do chikungunya, não é? Então nós vamos ter casos, mas ainda em número reduzido em relação ao Zika. Aqui no relatório fala em 162 casos suspeitos e 8 confirmados, todos importados de outras regiões do Brasil. Mas, professor, o senhor falou uma coisa muito importante, que é a população tentar sozinha diferenciar essas 3 doenças, né? A dengue, chikungunya e Zika vírus, né? Por apresentarem sintomas muito parecidos.
O que a população deve ficar atenta e o que fazer quando sentir alguma coisa diferente no seu corpo? É muito similar à situação que o pessoal coloca muito da gripe comum e do H1N1. Né? A coisa mais perigosa que tem é ficar olhando material que é divulgado na internet, às vezes lá, se eu estou com dor de cabeça é uma, se eu não estou com dor de cabeça... Então, se ficar esperando ter a dor de cabeça, você pode chegar numa situação clínica bastante grave, você tem que ir para o hospital. A mesma coisa com essas doenças. Elas têm um conjunto de sintomas, não é? De dor de cabeça, febre, dor muscular, dor nas juntas, aparecimento de avermelhamento cutâneo, em casos mais graves, especialmente na dengue, o aparecimento de grandes hematomas, quando ela começa a iniciar a manifestação hemorrágica. Todos esses sintomas, não é, eles são característicos das arboviroses em geral e eles precisam de atenção médica. Para você ter uma ideia da dificuldade, o próprio Ministério da Saúde acaba recomendando que, na dúvida, se é dengue ou qualquer uma das outras, se instaure toda a terapia possível de suporte. Por quê? Porque a dengue, particularmente, é, em muitos casos, uma doença fatal, ou em alguns casos, uma doença fatal. Então, o próprio médico, o próprio clínico, não é estimulado a tentar fazer a diferenciação e fechar um diagnóstico em alguma das doenças. É importante que a pessoa, tendo algumas desses sintomas, procure logo o sistema de saúde, porque efetivamente é muito difícil diferenciar e, além de ser difícil, ela vai precisar de tratamento de suporte, muitas vezes para qualquer uma das três. Os desfechos após, não é? Que vão desde síndromes raras, mas que podem preocupar, não é? De paralisia transitória, como a síndrome de Guillain-Barré, ou de uma manifestação na junta similar a reumatismo, que tem sido associada com o chikungunya, em alguns casos de chikungunya, que se pereniza, se cronifica no paciente, ou outras manifestações ainda mais graves que ocorrem na dengue, como a própria questão de óbito em alguns casos de dengue. Tudo isso é um desenrolar da doença. A pessoa não deve esperar chegar a um ponto grave para procurar a atenção do posto de saúde. Então, ela tem que ter consciência que sim, tem algumas diferenças possíveis de se colocar, mas essas diferenças elas não ocorrem em todos os casos, até porque todos os sintomas não ocorrem em todos os casos. Então, eu posso ter uma dengue muito parecida com a manifestação do Zika, pode ter uma Zika muito parecida com a manifestação da dengue. Não são doenças tão indistinguíveis assim, ainda que didaticamente a gente adoraria fazer isso, né? Seria muito melhor se os vírus lessem os livros, mas infelizmente eles não leem, então é importante que a pessoa busque ajuda de qualquer modo. E é possível também não apresentar sintomas, mesmo tendo sido contraído muito frequente, vírus? Né, Paulo? Acho que isso está na base da circulação desses vírus. É só para fazer um complemento também realmente da suma importância das pessoas que têm sintomas buscar atendimento, porque essas notificações a qual tu te referiste antes, elas na verdade elas têm um papel na questão ambiental. A pessoa que entra como um suspeito de uma doença, ela, na verdade, a vigilância em saúde vai ser notificada sobre isso e é desencadeado todo um trabalho ambiental em cima disso. Claro. Porque o que acontece? A pessoa estiver, é um suspeito, mas se ela estiver doente, eu tenho que isolar ela daquelas populações de mosquito que estão ao seu entorno justamente para não contaminar, uma vez que eu sei que existe o mosquito. Então, isso justamente só corrobora o fato da pessoa que apresentar sintomas, que achar buscar atendimento, importância nos dois sentidos, tanto na questão da parte da saúde dela, mas também a saúde social ali, né? Toda a comunidade. Como para outras doenças, é praticamente uma contribuição cívica. Eu me vacinar, por exemplo, para sarampo. Eu me vacino para sarampo e rubéola. A gente pensa, mas por que eu me vacinar para sarampo e rubéola? Bom, o indivíduo sexo masculino se vacina para rubéola, ele ajuda a evitar que uma grávida entre em contato com o vírus, porque ele bloqueia o vírus com ele. A mesma coisa o indivíduo que tem sintomas dessas doenças tipicamente transmitidas por mosquito. Ele indo ao sistema de saúde, ele permite que o sistema de saúde, com a notificação, estabeleça, né, todo o regime de controle ali em volta do foco,
para o bloqueio disso. Então é importantíssimo, ele contribui, ele exerce uma participação cívica importante, ele provavelmente vai diminuir o número de casos em outras pessoas, além de ter um benefício próprio, provavelmente ele vai ter um desfecho mais adequado porque vai estar sendo atendido, né? Então é importante ter essa questão de consciência. Sem dúvida há um número de subnotificação muito grande, especialmente por manifestações brandas da doença, em que a pessoa não procura ajuda, e também a questão de casos subclínicos, onde eu tenho infecção e não desenvolvo a doença, que é uma coisa também comum em vírus, nas várias manifestações de diferentes vírus, eu devo ter lá uma imensa parcela da população que se infecta e não desenvolve qualquer manifestação clínica, não sabe que está infectado. Bom, esse cara não vai ter como nos ajudar notificando o seu caso, porque ele não sabe o que está acontecendo. Todavia, esses casos, também é importante porque ele também transmite a infecção através do mosquito, por exemplo. Então, isso faz parte da epidemiologia, da ecologia da doença, de como ela atua. Agora, sem dúvida, o que coloca o Paulo é fundamental. Cada caso que permite ser notificado ajuda muito no controle da doença. E mais uma coisa só acerca da questão dos assintomáticos, porque justamente esse boletim nos traz ali 2 casos de Zika autóctones, mas nós não temos casos importados. Então, bom, nós sabemos que nós temos 2 pessoas com Zika que não saíram do município. O que acontece? Tu teria que ter pelo menos um caso importado que tenha inserido esse vírus no meio. O que se pensa é justamente de um caso assintomático de Zika que simplesmente apareceu em um dado momento aqui no município, infectou alguns mosquitos e esses, então, por sua vez, apareceram. Mas também a questão dos casos assintomáticos é bastante importante. É muito importante. Além do que, além de assintomático, pode até ser um caso brando de Zika que o indivíduo não procurou. Né? Então, é importante essa questão, não é de que nem sempre a gente consegue evidenciar a doença, mas que quando consegue, buscar o sistema de saúde. Ok, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. A FEVAL e o setor de vigilância epidemiológica do município realizam ações em conjunto. A repórter Carolina Mello fez uma matéria sobre o assunto. Vamos assistir? O Convênio de Combate e Prevenção à Dengue de Novo Hamburgo é uma parceria da Prefeitura Municipal com a Universidade FEVAL nos cursos de Biomedicina, Biologia, Gestão Ambiental e Farmácia. Os estagiários fazem o papel de agentes de saúde, visitando residências e conscientizando os moradores a respeito dos cuidados com o mosquito. A gente encontra bastante resistência, na verdade. Claro, varia muito de bairro para bairro, também da educação. No ano passado, a gente percebe bastante que é importante essa questão da educação nas escolas, que em casas onde a gente encontra criança, normalmente elas mesmas incentivam os pais a aceitar a visita e orienta para que a gente entre para fazer essa visitação. A gente observa que em alguns bairros a gente é mais bem aceito, acolhido, do que outros. A gente tem bastante dificuldade, principalmente em bairros de zona nobre, que eles normalmente eles têm uma visão de que dengue que é um problema de bairro periférico e não, né? Então isso é uma situação bem complicada, às vezes, principalmente em bairros que são de zona nobre. Mas a aceitação é grande, sim. Acho que o pessoal eles estão começando a compreender de que né, o ambiente na sua casa pode ter, que é possível, independente de que não é uma coisa... Ainda, na verdade, a gente encontra essa questão de que as pessoas acham muito que a dengue não está próxima, né? Algumas pessoas têm essa visão e não. É importante cuidar. No mês de abril, foi feito o levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes aegypti. O Lira, como é conhecido, tem o objetivo de vistoriar 5% dos imóveis da cidade. O convênio ele objetiva visitar todos os bairros da cidade. Os agentes então são distribuídos nas quadras e fazem a visita, objetivam visitar todos os imóveis da cidade, embora dificilmente eles consigam fazer um grande número de imóveis, porque boa parte dos moradores estão trabalhando, alguns também ainda têm uma certa resistência de recusar a visitação. Então a gente acaba visitando em torno de 50%, 60%, às vezes um pouquinho mais que isso, mas tem um grande número de imóveis que acaba não sendo visitado e que a gente encara isso como um sério problema, um entrave assim, à extensão do nosso trabalho, né?
como esses imóveis não são visitados, imagina-se que os focos nesses lugares acabam não sendo combatidos, né? Então o município está com um índice de infestação acima de 5% atualmente, que já é considerado eminente risco à saúde, né? E vários bairros estão inclusive próximos a 10% de infestação. E somente 3 bairros foram considerados com um índice satisfatório de infestação do mosquito, né? Então esse é o pior quadro que a gente já encontrou na cidade. O projeto também trabalha com atividades educacionais em escolas, empresas e outros espaços, levando palestras e atividades de conscientização sobre o mosquito. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Antes do intervalo, assistimos a uma reportagem de Carolina Mello sobre as atividades práticas de combate ao foco dos mosquitos causadores da dengue, chikungunya e zika vírus. Agora voltamos com nossos especialistas aqui no estúdio da TV Câmara. Então, Paulo e Fernando, seguindo esse assunto bem polêmico, deixei para o terceiro bloco mais as questões relacionadas ao zika vírus, né, e as consequências também, né, que causam especialmente as mulheres grávidas, como os casos de microcefalia. E eu gostaria de perguntar se esse vírus ele foi subestimado, né? Porque fala-se muito dele a partir de uma certa data, o senhor falou da Copa do Mundo ali, mas ele existia antes. Como foi o processo dele de proliferação assim tão rápida? O vírus ele aparece, não é, na África, em Uganda, em 1947, é o primeiro repórter, são 3 casos apenas. Se isola esse vírus, ele fica no rol daquelas doenças exóticas, não é? Que são vigiadas assim, mas nunca mais aparece, virtualmente nunca mais aparece. Tem alguns trabalhos científicos que a gente vê no meio, um trabalho até curioso de 1970, mostrando que ele causa lesões cerebrais em camundongos, é uma coisa assim que quase que uma curiosidade, né? A gente, superficial, mas... Quando você vê slides assim de 4, 5 anos atrás sobre as arboviroses, você não vê, ninguém colocava ali dentro dos flavivírus, que é o grupo desses vírus de dengue, febre amarela, etc., ninguém colocava o zika vírus, ele não era importante, digamos assim. 2007 começa um surto na Polinésia, isso é notificado, as pessoas sabem que tem uma circulação de zika vírus na Polinésia. Naquele momento, ainda que tenha ocorrido casos da síndrome de Guillain-Barré e também de microcefalia, não chama atenção naquele ambiente. E esse vírus ele começa a se disseminar e na região ali da Polinésia ele se dissemina. A partir de 2013 começa uma notificação de alguns casos fora dessa região, mas em 2014, por tudo que se rastreou, se imagina que com o advento da Copa do Mundo, muitos estrangeiros circulando no Brasil e, ao mesmo tempo, um incremento das populações de mosquito, especialmente na região Nordeste, mas de forma
total no Brasil, começa uma circulação desse vírus, não é? Ela vem vindo, todo mundo naquele momento, eu te digo assim, seguramente todo mundo esperava a explosão de uma epidemia de chikungunya, todo mundo estava esperando isso acontecer, mas a dengue vem firme, muitos casos de dengue, alguns casos um pouco atípicos, não é? Com algumas diferenças, mas como a gente comentava no bloco anterior, é difícil diferenciar essas enfermidades, especialmente em adultos. Então, se imagina que o Zika já estava aí muito presente no final de 2014, mas a situação se torna muito evidente a partir da metade de 2015, com a vigilância molecular do vírus, né? Caracterizando o vírus. E aí, no final de 2015, se notifica a situação, ali por novembro, de que provavelmente o vírus está induzindo também a questão de microcefalia. Inicialmente, todos fomos, me incluo nisso, céticos em relação a essa questão, porque sabia-se já que havia uma subnotificação dos casos de microcefalia na população brasileira ao Ministério da Saúde. Depois se observou que continua subnotificado, porque se a gente for olhar as percentagens de microcefalia que se observa, por exemplo, na população europeia ou na população americana, ainda estamos aquém, tá? Então provavelmente ainda tem muito caso de microcefalia. Depois se vê que os próprios parâmetros que se usa para definir microcefalia clinicamente não estão adequados à população brasileira, precisaria modificar. Mas um grupo de pessoas, de clínicos, observando essas populações, especialmente na Bahia, e um grupo também inicial e muito importante em Recife e depois em outros estados do Nordeste, começa a insistir nessa questão. E mais tarde, uma série de trabalhos e de evidências, depois trabalhos com pessoas que tinham passado pela Bahia, né, mães que tinham passado pela Bahia, ido a outros países até, e também um trabalho bastante grande no Rio de Janeiro, começam a demonstrar que sim, nós temos muita microcefalia não associada ao Zika, mas especialmente em casos graves de microcefalia que estão sendo notificados nesse período, existe o vírus, existe o histórico e em alguns casos existe já a comprovação de que a mãe esteve infectada em algum momento e começa a se encontrar o vírus nessas crianças, especialmente não só em crianças nascidas, mas principalmente nas crianças em fetos, não é? Abortados, porque ele também causa aborto, dependendo da gravidade, não é? E também em outros países onde o aborto é permitido, crianças que foram diagnosticadas com microcefalia e foi feito o aborto e se diagnostica. Naquele momento em que o vírus está ativo, lesões tipicamente virais no cérebro dessas crianças e a detecção do vírus consistentemente e posteriormente até o isolamento. Mais recentemente, em modelos in vitro, né, em experimentos de laboratório, utilizando cultivos de células neuronais, se mostra que esse vírus que está incidindo no Brasil, que é a mesma linhagem polinésia, ele de fato tem um efeito mais grave sobre neurônios, sobre células nervosas, do que a linhagem tradicional africana, essa linhagem lá dos anos 40 do século passado, e hoje está bem separada essa questão, né, de que esse vírus de origem da Polinésia dos anos 2000, que é o que está hoje no Brasil, ele tem esse potencial de tropismo pelo sistema nervoso, de ir ao sistema nervoso, especialmente de células em desenvolvimento e causar ali danos. Então, a questão da microcefalia é já uma questão, digamos assim, fechada, de que efetivamente o vírus está ligado, não com todos, mas com alguns casos de microcefalia e causando uma doença importante. Professor, quando surgiram os primeiros casos a serem notificados, também surgiu muitas especulações, sim, né? Vários outros supostos causadores da microcefalia foram descritos, né? Notificados, por exemplo, uso de agrotóxicos, vacinação em grávida, a vacina da rubéola, depois uma outra vacina, DTPA, né? Na sua opinião, o que está realmente acontecendo? Tem alguma relação? Essas histórias são todas assim fantasiosas ou podem ter alguma relação? Ainda há provavelmente subnotificação da microcefalia. Não há dúvida, isso é confirmado na literatura mundial, de que toxicantes ambientais
de diferentes ordens, incluindo agrotóxicos. Podem ter relação com... Larvicidas também? O larvicida há uma séria dúvida sobre a situação, mas assim, os agrotóxicos em geral, eles têm não só a microcefalia, mas eles podem ser causadores de malformação fetal, de déficit de aprendizado. Existe uma série de questões, não é, que são importantes nessa situação, não tem dúvida. Quanto às vacinas, especificamente a vacina da rubéola, existe uma boa base de evidência científica de que isso não é verdade. Quanto à vacina DTPA, não é a vacina utilizada, não é a vacina que poderia provocar algum problema, então provavelmente não foi a vacinação. Existe um conjunto também de evidências que coloca essa teoria por terra, mas sem dúvida, nós temos um ambiente extremamente poluído, um ambiente contaminado, né? Em via de regra, o cuidado com os recursos hídricos, o manejo do solo, com as plantações, ele é inadequado e as mulheres grávidas e os fetos, por conseguinte, estão expostos a outros indutores de microcefalia. Existe também uma microcefalia seunde, né? Que a gente diz assim, uma microcefalia de fundo genético, que ocorre na população e que também participa desses casos, tá? Também existe. O que existe que tem que ficar o bebê teve microcefalia de qualquer ordem, mas especialmente esses casos de microcefalia grave que tem ocorrido. A microcefalia severa tem normalmente sido confirmada a sua associação com Zika nesse período no Brasil. Essas crianças precisam de suporte da população, suporte do Estado. Não é verdade que todos eles vão ter todas as limitações possíveis, precisam do nosso acolhimento como sociedade, precisam de carinho, precisam de suporte e precisam ser encarados como cidadãos especiais que necessitam de atenção e cuidado. Quanto às causas, definitivamente, nos parece evidente, por uma questão de uma série de fenômenos biológicos e patológicos, que sim, o Zika está envolvido, não sabemos se com o incremento, não é, das notificações, mas com alguns casos de microcefalia na faixa dos milhares, como o Ministério vem notificando, mas que existe muita microcefalia aí por trás, que deve estar envolvida com outros elementos, tá? Isso também tem que ser investigado, até qual é o grau que seria, digamos assim, o normal, né, que ocorre na espécie humana, e o que pode ser associado com toxicantes ambientais e com outras coisas. O resto das causas, muitas delas acabaram, já de início já estava claro que não era o problema. Algumas vacinas não são aplicadas, só para voltar ao tema das vacinas, não são aplicadas mesmo durante a gestação. Não devem ser aplicadas. Ainda assim, para vacinas que não são recomendadas a sua aplicação durante alguns períodos da gestação, elas têm algumas características que diferem as lesões causadas. Primeiro, a maioria delas não está associada com microcefalia. Segundo, elas causam outras lesões. Segundo, o que impressiona é crianças que estão indo até o 24ª, 28ª semana de gestação sem alterações. Vacinas e mesmo toxicantes ambientais costumam causar problemas em semanas bem anteriores, no primeiro trimestre de gestação, por exemplo. Tem crianças no terceiro trimestre de gestação com infecção por Zika que desenvolvem problemas, malformação cerebral. Então é muito tardio, é muito diferenciado daquilo que a gente costumava ver, né? Se uma grávida contrair o Zika, né, é mais prejudicial, assim, e não necessariamente a criança nascerá com microcefalia, né? Mas em qual fase da gravidez, em qual trimestre é mais perigoso? Lamentavelmente, existe um estudo... Existe uma observação de campo de milhares, mas existe um estudo muito bem conduzido no Rio de Janeiro, com 80 e poucas grávidas, não lembro o número exato agora, em que eles acompanharam grávidas com microcefalia. Infelizmente, esse vírus tem essa característica, ele causa lesões ao longo de toda a gestação. Então, no caso de microcefalia, essas mães, o que é recomendado para elas é, por exemplo, ecografias ou ultrassom mais frequente, para acompanhar o que está acontecendo, porque precisa de mais acompanhamento. É bem verdade que muitas mães com Zika, o feto não sofre qualquer alteração, mas até por isso tem que
estar mais monitorado. Isso é muito importante porque a gente vê nas redes sociais, vê manifestações das pessoas dizendo: ah, não, eu estou com Zika, não vou nem mais olhar, não quero saber o que está acontecendo. Tá? Não é a questão mais prudente a tomar. Tá? Do ponto de vista clínico, é importante manter o acompanhamento durante toda a gestação e de forma mais frequente, caso essa mãe tenha tido Zika. A mesma coisa se o parceiro, por exemplo, o pai da criança... Isso que eu ia perguntar, já que passa, né, tem, pelo especialmente pela questão do sêmen. Tá? Se esse parceiro teve histórico, interessa se é Zika, dengue, chikungunya, como elas são indistinguíveis, uma das recomendações é, durante a gravidez, o uso de preservativo, porque existe o perigo prolongado, muito mais do que pela via sanguínea mosquito, da transmissão do Zika via sêmen. A mesma coisa se o casal está se preparando para ter bebê, né? Então, pai e mãe com muito cuidado à sua saúde, evitar terem num período que vai de 4 semanas até 2 meses ali, ou até mais, alguns médicos têm recomendado, em alguns serviços de saúde também, a concepção, evitar ter a criança enquanto puder ter o Zika circulante no organismo ou mesmo no sêmen, tá? Porque existe a possibilidade de contágio e como a gente sabe que o vírus pode infectar o feto desde o início até o final da gestação, em qualquer fase é um problema. E há como fazer um exame? Inclusive o caso esse de Zika, de Voti, que muito provavelmente tenha sido contraído aqui em Novo Hamburgo, ele era de uma gestante, né? E o bebê nasceu e nasceu saudável. Nasceu né? saudável. Né? Então, um bom exemplo, né? Rico, trazido pelo Paulo aqui da nossa região. Né? Sem dúvida, a maioria das mães com Zika, inclusive, nascem bebês saudáveis, mas aonde ele se instala ativamente e consegue fazer essa transmissão transplacentária, tá? Que também é a primeira vez em humanos que ocorre a transmissão transplacentária por uma arbovirose. Já existia, por exemplo, uma doença em bovinos, que é o cabanivírus, que é transmitido por vírus e que é de outra família, mas que também passa da mãe ao feto, né, que era o que a gente conhecia da literatura. É a primeira vez em humanos que uma arbovirose é transmitida pelo sêmen e que uma arbovirose é transmitida da mãe ao feto. Não vai ser sempre, vai acontecer um montão, ainda bem, de gestantes que vão reagir, o vírus não vai alcançar a placenta, não vai ser transmitido ao feto, mas infelizmente existe uma percentagem das mães em que ele vai para lá e hoje nós sabemos, sem sombra de dúvida, que ele pode sim causar doença. E não tem nada que a mãe possa fazer se foi contaminada com Zika, depende da saúde dela ou é conforme como toda doença, o organismo dela reagir? Ela vai precisar de repouso, ela vai precisar de toda a ajuda para desenvolver a imunidade necessária, a imunidade sistêmica, que evite que o vírus chegue lá. É óbvio que a subnutrição, que outros agentes que estão associados a malformações fetais, mas também a perda do sistema imune com exposição a poluentes ambientais, que o estresse, que jornadas excessivas de trabalho, tudo isso está envolvido. Para você ter uma ideia, os primeiros casos de microcefalia que foram associados com Zika foram numa população que trabalhava num determinado ambiente, uma população de mães que se manteve trabalhando durante a gravidez com jornadas intensivas de trabalho. Tá, no interior do estado de Pernambuco. Tá? Existe esse histórico, até por isso houve uma dúvida, mas será que não está associado com alguma coisa que elas tinham no ambiente de trabalho? Será que não era alguma coisa? Bom, quem sabe não é uma associação de fatores, não é? Mas sem dúvida, uma mãe onde seja diagnosticado, repouso para ela, que ela consiga reagir adequadamente a essa infecção, vai ajudar a que o vírus não chegue lá no útero. Né? Paulo, estamos chegando ao final do nosso programa. Você frisou durante todo o tempo a importância, né, da conscientização da população para a diminuição desse mosquito que causa essas sérias doenças. E sobre medidas paliativas, você teria alguma coisa a corroborar assim? E também peço para que você faça as considerações final, deixe um recado para a nossa comunidade e para todo mundo também que pode nos assistir pela internet, não só aqui de Novo Hamburgo. Bom, vem sendo tomadas algumas medidas paliativas no sentido de justamente da aplicação do larvicida, esse que os agentes utilizam. Tem que se deixar bem claro que esse larvicida ele não é utilizado em água de consumo humano, então ele é utilizado justamente onde não tem como se virar o pote ou alguma coisa nesse sentido, se utiliza o larvicida.
A outra questão agora que nessa entrada desses casos de Zika vírus foi feita uma aplicação de inseticida, justamente para baixar a população de adultos. Mas isso também, na verdade, ao meu ver, é uma questão que ela não surte o efeito desejado, justamente que na verdade é um inseticida que não é específico, ele vai matar o mosquito e uma gama enorme de insetos que vai estar ali. Além disso, o próprio inseto contaminado vai ser utilizado, vai entrar na cadeia trófica, ela vai alimentar a ave e assim por diante. Então não é uma ação muito recomendada. Nós acabamos, inevitavelmente, numa questão do cidadão. O cidadão ele tem que se conscientizar que atualmente nós temos circulação viral, que há um risco iminente de saúde pública, inclusive agora numa portaria 120 que saiu da Secretaria Estadual de Saúde aqui, que traz como os municípios acima de 1% dos imóveis eles são considerados em iminência de surto de dengue, visto que há circulação viral em vários municípios. Então, sem dúvida nenhuma, o cidadão comum, o morador lá, ele que tem o poder justamente de baixar essa população de mosquitos e evitar um surto de alguma dessas doenças, certo? Basicamente é isso aí. Fernando? É que as atitudes individuais vão além do repelente, né? Não pensar só nele como indivíduo ou na sua criança, não é? Não tem dúvida que todas as ferramentas disponíveis são importantes em algum momento, né, para auxiliar, mas voltamos à nossa conversa inicial lá do primeiro bloco, né? Quer dizer, o indivíduo ele tem que cuidar. Essas doenças têm uma relação intrínseca, íntima com a questão do ecossistema, não é? Então, nós precisamos, através do manejo, né, dos nossos depósitos de água, tudo isso, cuidar e auxiliar. É um trabalho de todos, é um dever de todos, não é? Estar associado a essa luta e evitar a proliferação do mosquito. Essa é a chave para que a gente não precise repetir uma conversa dessas em algum momento, porque senão essas doenças vêm, se instalam, ficam, como a dengue bem nos ensinou, com toda a sua exuberância de tipos de manifestações, de gravidade, porque a gente não cuidou realmente da transmissão, né, do artrópode. Se a gente tomasse com o nosso ambiente o cuidado que a gente tomou ao longo dos anos com a AIDS, por exemplo, né, que ainda é uma doença importante, mas a gente foi muito mais cuidadoso como população, né, talvez por uma visão até egocêntrica, não é, de não querer ter uma doença tão grave, mas essa é uma doença que a gente pode participar mais. Ajudar que o meu vizinho também não tenha, que as crianças que convivem perto da minha casa não tenham, os idosos, etc., cuidando efetivamente que eu não tenha focos de proliferação. As pessoas que vão realizar alguma viagem, seja dentro do Brasil, para regiões que tenham mais casos, né, ou para fora do país, alguma recomendação especial? Na verdade, os cuidados são os mesmos, né? É muito difícil, por exemplo, viajando para um local de circulação viral e de grandes infestações de mosquito, o cuidado seria a aplicação em si de repelente, né? Visto que estão num local onde tem circulação viral, é a utilização de repelente. Ferramentas de proteção individual, né, de repelente. Se você sente que é um ambiente muito, muito infestado, como a gente tem, não é, no Brasil, na América, usar o uso de roupas mais compridas, que às vezes é bastante complicado, dependendo da temperatura, mas enfim, mas o uso de repelente é fundamental. Isso daí não é o que se pode fazer. Daí aí cai na questão individual, né, de tentar não se infectar. Veja que nesse caso, lamento, se você faz essa pergunta aí para uma pessoa no Arizona, vai ser recomendado, não viaje para o Brasil agora, né? Aqui estamos aqui, né? Então a gente tem, especialmente para as regiões onde há uma atividade mais forte, e há essas regiões, tomar cuidados, né, do uso de repelente, etc. Chegamos ao fim, então, do Vitalidade de hoje. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Paulo, pelos importantes esclarecimentos. Para a população aqui de Novo Hamburgo e todo mundo também que nos acompanha, Brasil afora, pelo nosso canal do YouTube. Tá bom, muito obrigado. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Hoje esclarecemos importantes aspectos da dengue, chikungunya e zika vírus. Os entrevistados foram o biólogo e coordenador do convênio dengue entre a Universidade Fevale e a Prefeitura de Novo Hamburgo,
Paulo Henrique Schneider e o professor virologista doutor Fernando Spilk, que também é professor de microbiologia da Fevale. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também pode assistir essa e outras edições do programa no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, até breve.